Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Programa Anjos da Esperança no ar. E hoje você vai conhecer a história inspiradora da Ângela de Cariacica, no Espírito Santo. Foi através da Rádio Novo Tempo que ela descobriu a alegria de estudar a Bíblia. Tem também o testemunho do nosso colega aqui da Novo Tempo, o locutor Diógenes. Ele sempre sonhou em levar mensagens de esperança pelo rádio e passou por muitos desafios, inclusive um acidente grave logo no dia do lançamento da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Mas nem mesmo uma cirurgia o afastou do seu propósito. Hoje também é dia de parar e pedir a Deus. No quadro Momento de Oração, nós vamos agradecer e vamos também clamar e pedir que Jesus interceda pelo seu pedido de oração, pela sua súplica. Esse Anjos da Esperança já começou. Que bom estar com você aqui no Anjos da Esperança essa semana, por sinal uma semana muito especial, não é? A gente vem aí das festas do Natal, estamos chegando também já no último dia do ano, Ano Novo chegando, uau! Essa é uma semana especial, muita gente está de férias, está na boa, está aí sem fazer nada. Gente viajando para encontrar-se com familiares, com amigos, essa é uma data muito especial, mas é lógico que eu sei, e você também sabe, esse mundo aqui não é paraíso para ninguém, não é? No meio de alegrias, de realizações, conquistas, encontros motivadores, também muita gente passando certamente nesses dias por profundas tristezas em decorrência de perdas de pessoas amadas, também em função de problemas de saúde, desemprego, enfim, conflitos nos relacionamentos. Ou amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora, independentemente do momento que você viva, seja de alegria, seja de tristeza, seja de conquistas, realizações ou de preocupações e frustrações, segura na mão de Deus. Vamos continuar confiando no Senhor. Eu gosto de um pensamento curtinho que diz assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Continue confiando e confiando em Deus para valer, porque o Senhor é maravilhoso. E agora nós vamos ter um testemunho do Diógenes. O Diógenes, ele é um colega nosso de trabalho aqui da Rede Novo Tempo. Atualmente trabalha na Rádio do Rio de Janeiro. E você vai ver um pouquinho da história do Diógenes, como desde cedo despertou no coração dele o desejo de compartilhar o Evangelho através do rádio. Veja aí. Bom, eu escuto o rádio desde os meus 10 anos de idade. E o meu pai gostava muito de ouvir a rádio AM. E aí eu fui me identificando ali com aquelas vozes bonitas. Ficava, às vezes, tentando imitar, né, o locutor. Mas nunca me imaginei um dia trabalhando numa rádio. Até porque eu era um rapaz muito tímido. Quando alguém me chamava para fazer uma oração na igreja, eu corria, não queria nem fazer nada. E eu, particularmente, não poderia sequer imaginar eu trabalhar em rádio, porque a minha voz era muito fina. Tão fina que eu cantava voz soprano no coralzinho da minha igreja, para você ter uma ideia. Mas quando eu fiz os meus 14 anos, 13, 14 anos, a minha voz começou a mudar. Só que eu não percebia isso. Todo mundo dizia, nossa, a voz é bonita, né? Quando eu tinha meus 16 anos, alguém falou assim, olha, sua voz está muito grave, você tem que entrar no rádio, você tem que ir descobrir rádio. Mas eu não queria. Eu pensava, eu não vou
ser radialista nunca, não tenho dom para isso, sou tímido e tal. E meu sonho era fazer teologia. E aí o tempo foi passando, né? Eu não realizava esse sonho. Na época eu não tinha recursos para isso. E quando eu estava com os meus 16 anos, um amigo de Magé falou assim para mim: Diógenes, eu se fosse você, tentava o rádio. Vá, você já tem um não como resposta. E eu fui numa rádio dessas de poste e a diretora chegou, veio falar comigo e disse: olha, estamos precisando de um locutor da tarde. Disse: eu posso tentar fazer o teste? Eu sei que na mesma semana eu comecei a trabalhar naquela rádio. Só que não era uma rádio cristã, tocava essas músicas seculares. Fiquei sabendo que nós tínhamos rádio também, fui tentar fazer teste nessa época. E fiquei um bom tempo na rádio Teresópolis, região serrana do Rio. Depois de Teresópolis, eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá eu fiquei 3 anos e meio. E eu me lembro que eu ajudei na migração da rádio lá, que hoje é uma grande FM, tem uma grande cobertura de vidas transformadas. Depois eu fui para Belém, Pará, um lugar muito carente de Deus, mas também onde eu aprendi muito a questão do evangelismo. E agora estou aqui no Rio de Janeiro. Aquele menino que ouvia rádio e pensava assim: puxa, nunca nós vamos ter uma rádio no Rio de Janeiro. Agora eu volto com uma grande missão e uma rádio muito grande aqui no Rio de Janeiro, que você sabe tem os seus desafios. Hoje é muito difícil a gente poder alcançar pessoas, os prédios são muito fechados, as pessoas são muito ocupadas, mas aqui tem um trânsito caótico em que muita gente pode ter acesso ao rádio e à mensagem de Deus. Uma cidade com alto índice de criminalidade, mas que agora, através dessa rádio, mexendo ali no dial, vai ouvir falar de família, de finanças, de esperança, de profecias, de salvação. Então eu vejo que Deus ele está à frente dos nossos planos. É interessante que quando eu estava no Pará, a gente recebeu a missão de vir para cá. O dia que a gente foi realmente lançar a rádio, aconteceu algo muito grave comigo. Eu tive uma queda, eu caí dentro do estúdio e fraturei de forma muito grave o meu fêmur. E eu tive que colocar 2 próteses. E eu pude assistir apenas um desses encontros da caravana. E o meu coração doía, porque eu queria estar nos outros 2 eventos, né? E ao mesmo tempo eu tinha que entrar no ar na segunda-feira e eu agora fiquei sabendo que eu tinha que passar por uma cirurgia. Eu comecei a me perguntar: por que, Senhor? Porque eu era para estar no ar, vim para isso, para abrir um programa, para começar uma missão grande aqui. E ao mesmo tempo aconteceu tudo isso. Naquele momento eu tive certeza de que o chamado tinha sido de Deus para mim, tinha sido dele, porque eu vi o diabo, o inimigo de Deus, querendo atrapalhar o trabalho de Deus. E eu falei: Senhor, vamos com tudo agora. E foi incrível, porque geralmente o tempo de recuperação para quem se fratura é muito grande. E em menos de 40 dias eu já estava andando de muletas e estava entrando no ar. Porque a rádio não pode parar, a missão não pode parar. Então a gente vê como Deus trabalha, né? Deus quer salvar pessoas, quer conduzir pessoas ao reino e usa pessoas como nós, falhas limitadas, mas que estão dispostas a trabalhar para Ele. Então eu tive a certeza ali de que Deus estava à frente desse trabalho. Hoje, através da rádio, eu prego para muitas pessoas também. Ok, Diógenes. Bom amigo, conhecer a sua história. Interessante que no dia quando foi lançada a rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro, eu estava lá juntamente com os amigos da caravana Novo Tempo e nós ficamos sabendo, né, do acidente que o Diógenes teve lá dentro do estúdio. Até no momento não pensamos que seria tão grave, mas você viu aí, foi preciso uma intervenção cirúrgica. Mas que bom que ele está bem, ele se recuperou, está trabalhando e a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro está cumprindo sua missão, que é levar esperança para todo esse povo amado do Rio de Janeiro. Um abraço para você, você aí da cidade do Rio de Janeiro ou do interior do estado, você que está tendo a oportunidade de receber também o sinal da Rádio Novo Tempo. E assim nós prosseguimos cumprindo a nossa missão aqui, fazendo sempre o nosso melhor para a honra e glória do nosso Deus. E você está firme aí? Você está bem? De alguma maneira está procurando também compartilhar o Evangelho? Faça isso.
É um privilégio, não é? Nós, seres humanos, nos unimos a Deus, à divindade, buscando salvar a humanidade da qual nós mesmos fazemos parte. Que privilégio compartilhar o Evangelho com as pessoas, leva Deus para as pessoas. E por falar em levar Deus às pessoas, aqui na Novo Tempo, nós nos preocupamos em alcançar todos os nossos telespectadores, independentemente da faixa etária. Por isso é que nós temos também uma programação voltada para as crianças, inclusive agora nessa época de férias. Veja aí a reportagem da Gabi Araújo. Espalhar a mensagem da esperança da volta de Jesus é o trabalho diário da Novo Tempo, ou melhor, faz parte da missão. E esta mensagem precisa chegar cada vez mais cedo. É com esse propósito que a Novo Tempo investe há anos na evangelização infantil, com conteúdos feitos para ensinar, inspirar e aproximar as crianças de Jesus. São programas que ensinam sobre a Bíblia de forma leve, alegre e educativa, uma maneira de plantar sementes do amor de Deus desde os primeiros anos de vida. É por isso que a programação infantil é pensada com muito carinho e dedicação para tocar não só os corações dos pequenos, mas de toda a família. Estamos presentes na TV, no rádio, internet e também em plataformas digitais. A preocupação com os conteúdos para crianças sempre existiu na Novo Tempo, explica o coordenador do Núcleo Infantil da TV Novo Tempo, pastor Ieison Montoya. Por exemplo, no Superlupa, todos os episódios, vocês vão ver que os cientistas abrem a Bíblia. Então, assim, a gente está falando que não tem um divórcio, vamos dizer assim, entre a ciência e a Bíblia. Muito pelo contrário, há uma harmonia, porque Deus é o criador da ciência e Deus é quem criou tudo que existe. Então, quando a gente faz o conteúdo, quando as pessoas assistem os conteúdos do Superlupa, por exemplo, todo dia vai ter a Bíblia, tudo vai estar conectado com a palavra de Deus e com as diversas ensinanças de todas as áreas do saber próprio do ser humano. E no Tia Ceceu, da mesma forma, os nossos conteúdos tratam de histórias, eles tratam de uma forma diferente, é um sitcom que ele vai falar das histórias da Bíblia de uma forma engraçada, divertida, porém sem esquecer que o centro é a Bíblia, que o centro é Deus e que todos devemos a Ele, por Ele e sempre deve ser a honra e a glória para Deus. Então a gente sempre está ensinando valores, sempre está ensinando a palavra de Deus para as crianças, com tudo o que acontece no dia a dia da forma cotidiana, mas com a palavra de Deus sempre. Tudo isso é possível porque pessoas generosas acreditam nessa missão. Nos preocupamos muito, inclusive que seja um pastor cuidando desse conteúdo, fala da importância que isso tem para a Novo Tempo cuidar do conteúdo, do tipo do conteúdo, porque tem muito conteúdo infantil, mas tem todo tipo de coisa também por lá. Então, um pai pode ter certeza que nós cuidamos de colocar os princípios, as doutrinas da palavra de Deus da forma correta, da forma séria, em uma linguagem apropriada para as crianças, mas, obviamente, que leve os princípios e a Bíblia e o que nós acreditamos como povo de Deus da forma certa. Então, isso sim é uma preocupação que nós queremos atender da melhor forma e eu posso garantir, querido pai, querida mãe, que você vai sentir tranquilidade de saber que seu filho está assistindo conteúdo de qualidade e que ele vai abençoar a sua vida e a sua família. Você é anjo da esperança, que torna cada projeto nosso realidade, levando o amor de Deus para todos os lares. E se você ainda não é um deles, cadastre-se pelo nosso WhatsApp 12 98176 6630 ou de um jeito ainda mais fácil, agendando a sua doação pelo Pix automático. A nossa chave é anjos@novotempo.com. É você que define o valor e a frequência. Seja você também um anjo da esperança e nos ajude nessa missão. É interessante pensar nisso, não é? O que os nossos filhos estão vendo, estão assistindo na TV, na internet. Você sabe, muitos pais hoje, até por conta da correria da vida, da luta da vida, eles deixam os filhos assim, diante da TV ou com celular, com um tablet na mão, navegando pela internet, e os perigos são enormes, não é? Porque seja na TV ou na internet,
Sempre tem muita coisa ruim também que infelizmente é colocada ali, que não vai ajudar os nossos filhos em nada, pelo contrário, contribui sim para encher a cabeça deles de coisas negativas, coisas ruins, que só atrapalham a vida dos nossos filhos. Deus lhe abençoe, a você que é papai, você que é minha mãe. Deus lhe dê sabedoria para conduzir os seus filhos segundo a orientação do Senhor. E acredite, muitos conteúdos de TV, de internet não são bons. Mas eu posso lhe assegurar, e eu falo isso com certeza mesmo, que aqui na Novo Tempo não vai ter problema nenhum, tá bom? Sejam os nossos conteúdos da TV, da internet ou do rádio, ou mesmo da gravadora Novo Tempo, só tem coisa boa para abençoar você, para abençoar toda a sua casa, incluindo, evidentemente, as suas crianças. Tudo que nós produzimos aqui tem o objetivo de ser uma coisa pura, boa, que alimente realmente a nossa alma, que nos conduza para o bem, que nos direcione para aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E é lógico, tudo que é da vontade de Deus para nós é coisa boa, não é? É para o nosso bem e para a nossa felicidade. Você que está assistindo agora e que já é Anjo da Esperança, receba nossa gratidão sincera, tá bom? E, inclusive, você que é Anjo da Esperança, você tem anjinhos da esperança também, aí na sua família ou entre seus conhecidos. Se você quiser cadastrar alguma criança como anjinho da esperança, é só ligar para a gente, o número está aí. 0 operadora 12 21 27 30 30. É preciso que uma pessoa adulta, seja o pai, a mãe, tio, avô, enfim, uma pessoa responsável pela criança, faça contato com a gente para cadastrar a criança como anjinho da esperança, tá bom? E se você quiser colocar alguma criança, é só, como eu disse, fazer esse contato com a gente, número 12 21 27 30 30, tá bom? Liga pra gente, você dirá, mas agora vai ter gente para me atender? Vai, confira aí. É só pegar o telefone e ligar, ok? Hora de intervalo curtinho, mas eu já volto. E dentre as partes do próximo bloco, nós vamos ter um momento muito especial de oração. Fica aí. Prontinho, já voltei, estou com você, você está comigo. Estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança e, por sinal, esse é o programa Anjos da Esperança. Esse é um programa que é apresentado por todos os apresentadores daqui da Rede Novo Tempo, porque nós entendemos que o Ministério Anjos da Esperança é de todos nós. Tanto nós que somos servidores da Novo Tempo, como você que acompanha a nossa programação e que também contribui financeiramente para que a Novo Tempo possa se manter e possa se expandir. Você sabe, esse aqui é um grupo de comunicação que não tem fins lucrativos, não tem atividades comerciais. A Novo Tempo existe graças à bondade, à generosidade de homens e mulheres espalhados pelo Brasil e pelo mundo que creem na mesma mensagem que nós pregamos e por isso se dispõem a ajudar financeiramente para que esse ministério possa existir e, graças a Deus, crescendo cada vez mais. E se você que está me acompanhando agora ainda não é um Anjo da Esperança, é só você ligar para a gente. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 30 30. Nossos atendentes vão explicar para você direitinho como que funciona o projeto. Mas já adiantando, a sua doação será o tanto que você quiser, o tanto que você puder, independentemente do valor. Tem muita gente aqui que faz doações de 10, de 20 reais, claro, tem outros que fazem valores maiores, mas independentemente do valor, o importante é que você participe de maneira espontânea, voluntária, com alegria e sabendo o que está fazendo. Porque quando você faz a sua doação para Novo Tempo, você está contribuindo para que a gente siga pregando a mensagem bíblica que é anunciada aqui. Isso é um privilégio para mim, é um privilégio para você, para todos nós seres humanos, não é? Como eu disse no bloco anterior, que coisa tremenda saber que nós estamos nos unindo a Deus como instrumentos nas mãos dEle, como canais de bênçãos nas mãos de Deus, para que as bênçãos que nós recebemos do Senhor nós compartilhemos com os nossos semelhantes, sobretudo a bênção do Evangelho,
a bênção de conhecer, amar Jesus e saber que no Senhor está a nossa bendita esperança. Deus lhe abençoe, você que é anjo da esperança, e você que ainda não é, faça contato com a gente agora e teremos a alegria de cadastrar você também como anjo da esperança. Se você preferir o WhatsApp em vez do telefone, em vez de ligar, é só mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp. O número você vê aí, número 12 981766630, ok? Hora de testemunho, você vai conhecer agora a história da Ângela. Ângela é de Cariacica, no Espírito Santo. Ela se despertou para estudar a Bíblia por meio da Rádio Novo Tempo. Ela não lia a Bíblia antes, mas aí uma pessoa querida lhe apresentou a Rádio Novo Tempo e a Ângela se encantou com a mensagem. Veja aí. Meu nome é Ângela, eu moro em Cariacica, Espírito Santo. Na verdade, eu não tinha um hábito de ler a Bíblia. Eu comecei a conhecer, né, a Novo Tempo por intermédio do meu irmão. Ele, inclusive, né, já me deu estudos. Foi divulgado na rádio que ia ter uma escola bíblica, né? E aí foi onde começou o encontro. Todos os sábados a gente tinha um horário para a gente poder fazer esse estudo lá mesmo na rádio. E foi um grande aprendizado. E foi onde assim, eu tomei realmente o gosto, eu tomei a decisão de que eu queria me batizar. E aí era meu sonho conhecer a rádio. E aí quando surgiu, né, esse encontro, nossa, foi maravilhoso. Eu conheci o Felipe muito bem, muito agradável, ele sabe muito bem acolher as pessoas. Então assim, foi uma experiência muito, muito boa. No dia do batismo, o Felipe veio, mais a Sara e a Fernandinha, e foi muito, muito bom. O estudo é sempre muito assim, tem muitas coisas que ali a gente consegue aprender de fato, né? Não só de falar, mas ali você pegando e estudando, eu acho que você aprende muito mais. Na verdade, a Rádio Novo Tempo, para mim, assim, é de manhã, tarde e noite. No serviço, quando dá, eu pego meu foninho e fico lá ouvindo. Às vezes, como eu trabalho em atendimento, então às vezes fica mais difícil. Mas a hora que eu posso, é a Rádio Novo Tempo, não tem jeito. A Rádio Novo Tempo é um meio de comunicação que faz muita diferença na vida das pessoas, né? Assim como fez na minha, através na vida espiritual, física, mental, porque ao tempo todo eles estão sempre orientando a gente. Então, assim, é fundamental a Rádio Novo Tempo. Ângela, querida, um abraço para você, Ângela, para toda a sua família. E que bom que a voz da esperança chegou, não é? Chegou para você, alcançou seus ouvidos, alcançou seu coração. E essa mensagem de esperança pregada através da rádio, que é a mensagem bíblica, tem transformado a sua vida para melhor. É assim mesmo. Quando o Evangelho chega para a gente, o nosso coração se abre para Deus. Então o Senhor dá sentido à nossa existência, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança. E você viu aí o valor da Rádio Novo Tempo na transformação da vida da Ângela. Eu louvo a Deus porque nesse ano de 2025 nós tivemos muitas vitórias no que diz respeito à nossa rede de rádios. Nós anexamos novas rádios Novo Tempo no interior do estado do Pará. Também temos agora a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro e na cidade de Salvador, lá na minha querida Bahia, nós migramos do AM para FM. E assim a gente vai expandindo a rede. Louvado seja o Senhor por todas essas conquistas. Mas para 2026 há muitos outros desafios. Nós queremos expandir essa rede de rádios para que mais pessoas em todo o país sejam alcançadas com essa mensagem de esperança. Por isso, a gente precisa do seu apoio. Participe! Você que já é anjo da esperança, faça um propósito de no novo ano continuar firme e forte. E você que ainda não é anjo da esperança, que tal
já entrar o novo ano 2026 com esse propósito no coração e com essa decisão na vida de ser também um anjo da esperança. E é claro, você participa dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. Aqui é assim, cada um vai fazendo o seu melhor, vai fazendo o que pode e Deus vai nos abençoando, os recursos vão se ampliando e a obra de Deus vai se estendendo, a Novo Tempo vai abrindo suas asas e voando cada vez mais alto e mais longe para alcançar novas pessoas. Hora de nós orarmos agora, sim, esse é um momento especial de oração e você ouve aí essa vinheta, em seguida a gente ora. Muito bem, esse é o nosso momento especial de oração, quando a gente dá uma paradinha aqui no programa e nós oramos por todos os nossos queridos anjos da esperança. E eu quero mencionar aqui os nomes de alguns, como a Ana Maria Gomes da Silva, de Diamantina, Minas Gerais. Também o Murilo Agrelli Torres. Ele pede oração pelo seu negócio e deseja sempre doar uma porcentagem para o Anjos da Esperança. Ele é de Catende, no Pernambuco. Oração também pela Esmeraldina Feitosa de Souza. Ela pede oração pelos seus filhos e netos. Ela é de Teresina, no Piauí. Geraldo Teixeira de Moura. Ele pede que nós oremos pela sua vida. Ele é de Governador Valadares, Minas Gerais. Ainda tem o Lucas Rodrigues e a Maria Helena, que são de Uberlândia, Minas Gerais. Euda Maria da Conceição pede oração pela sua saúde. Ela é de Itapira, São Paulo. Quanta gente querida, mas é lógico, certamente que mencionei apenas alguns dos milhares e milhares de anjos da esperança que têm nos pedido oração e nesse momento nós queremos orar por todos. Pense em Deus agora comigo e vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, pedimos, Senhor, por Tua bondade, que a Tua graça continue estendida sobre todos nós, Senhor. Em especial eu te peço, Pai, mesmo que eu não tenha nenhum merecimento, mas por Tua bondade, abençoa, Senhor, os nossos queridos anjos da esperança, esses cujos nomes foram mencionados e tantos outros, Senhor. Centenas e centenas de homens e mulheres que têm dedicado com sinceridade parte dos seus recursos para que a Novo Tempo possa existir e se expandir, levando sempre a mensagem da Tua palavra. Abençoa esses Teus filhinhos e filhinhas, Senhor. Concede-lhes paz, alegria e esperança, que eles tenham saúde, sabedoria e forças para trabalhar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e amanhã à noite tem mais. Conto com a sua companhia. Valeu, um abraço. Tchau.